Ele não precisou apagar o nome de Jesus das igrejas. Ele só precisou reescrever o significado do Evangelho. Essa é a mentira mais inteligente de Satanás. Um engano tão sutil, tão convincente, que até os eleitos estão caindo. É o Evangelho que soa certo. Parece verdadeiro, mas conduz direto ao inferno. O diabo aprendeu algo ao longo dos séculos. A forma mais eficaz de enganar os filhos de Deus não é com o pecado escancarado, é com a verdade distorcida. Ele não entra nas trevas. Ele veste luz. Ele não prega rebeldia. Ele prega liberdade, mas uma liberdade sem cruz. Uma graça sem arrependimento. Uma fé sem obediência. Você percebe? Essa é a nova religião do mundo. Um cristianismo sem Cristo. Um evangelho que fala de amor, mas silencia sobre santidade. Um discurso que menciona o sangue, mas nunca fala sobre arrependimento. E o pior de tudo, soa bonito, parece piedoso, e está sendo aplaudido até por quem se diz cheio do Espírito. Satanás não precisa tirar o homem da igreja. Ele só precisa fazer o homem acreditar em um evangelho que não salva. E hoje milhares estão dentro dos templos, levantando as mãos, cantando, chorando, e ainda assim perdidos, porque o diabo não tem medo da emoção. Ele tem medo da transformação. Essa mentira tem aparência de santidade, mas cheira a orgulho. Ela diz, você é bom do jeito que é. Ela sussurra, Deus te aceita assim mesmo. Não precisa mudar. E quando o crente acredita nisso, ele não percebe que já caiu na armadilha. Deixou de se render e começou a se justificar. A maior vitória do inimigo não é te levar a negar Deus, é te fazer adorar um Deus que nunca te confronta. E é exatamente esse o evangelho que Satanás inventou. Um evangelho confortável, raso, popular, mas que tem um destino certo, o inferno. E talvez sem perceber você já tenha se alimentado dessa mentira. Ela pode estar na sua rotina espiritual agora, nas pregações que você ouve, nas frases que você repete, até nas orações que você faz. Mas há algo que o inferno teme. Quando a verdade é exposta, a máscara cai. E hoje, neste vídeo, a máscara do evangelho de Satanás vai cair. O que Satanás fez é brilhante e cruel. Ele pegou o evangelho de Cristo e o transformou em algo que agrada à carne, mas que rouba a alma. Ele não precisa lutar contra os crentes. Ele só precisa convencer que estão seguros, mesmo sem mudança real. Essa mentira entra pelos púlpitos, livros e redes sociais. Ela fala de amor, de prosperidade, de bênçãos imediatas. Promete felicidade, saúde e conforto espiritual, mas ignora a cruz, o arrependimento e a obediência. E o pior, ela parece bíblica. Ela cita versículos fora de contexto. Ela interpreta o texto para acalmar, nunca para confrontar. O resultado é devastador. Milhões se dizem salvos, mas continuam vivendo na carne, sem santidade, sem transformação, sem medo santo. Eles oram, cantam, levantam as mãos, mas o coração permanece longe do altar. O diabo sorri, porque cada aplauso para essa mentira é uma brecha a mais que ele ganha diante do tribunal de Deus. O falso evangelho ensina que a graça cobre tudo, até o pecado contínuo. Ele distorce a santidade de Deus, substituindo o arrependimento por autocomplacência. Ele transforma a fé em rotina confortável, onde emoção substitui confronto e aparência substitui obediência. Você consegue perceber? A mentira não é evidente, ela é sedutora. Ela faz o crente acreditar que está seguro, mesmo sem rendição verdadeira. Ela pinta a complacência como liberdade, a indulgência como misericórdia e a emoção como unção. E o mais perigoso, quem abraça essa mentira não sente o perigo. O coração está anestesiado, o espírito dormindo e o altar vazio. A presença do espírito é substituída por sensação de bem-estar. E o tribunal de Cristo, que um dia será real, não se engana com aparência. Essa é a arma mais letal do inferno,
o evangelho que soa certo, mas leva ao inferno. E ele já está sendo pregado em igrejas, repetido em casas, aceito por multidões que pensam estar seguindo a verdade. A mentira que soa como verdade tem um efeito silencioso, mas mortal. Ela apaga o fogo do altar sem que ninguém perceba. Ela anestesia a consciência, transforma arrependimento em comodidade e santidade em aparência. O crente que aceita essa mensagem pensa que está seguro, mas está caminhando para o abismo. Ele ora, mas a oração se tornou rotina. Ele lê a Bíblia, mas as palavras não penetram no coração. Ele canta, mas a alma permanece fria. O diabo não precisa atacar com violência. Ele só precisa criar ilusão de segurança. Enquanto a igreja celebra emoções e experiências superficiais, a verdade se afasta. O espírito se entristece, o discernimento se apaga e as portas do céu parecem fechadas para quem acha que está aberto. O efeito é devastador. Vidas inteiras podem ser consumidas pelo engano, enquanto o povo acredita estar em comunhão com Deus. O altar permanece cheio de pessoas, mas vazio de santidade. O evangelho que transforma em obediência é substituído por mensagens que confortam a carne e ignoram a cruz. E quando o crente encontra dificuldade, ele não entende por que Deus parece distante. Ele se sente frustrado, vazio, sem direção, e culpa a vida, a igreja, até a fé. Mas a verdade é que a raiz do problema está na doutrina que ele aceitou como verdadeira, mas que é venenosa por dentro. Essa é a heresia mais cruel. Ela mantém a aparência de fé, mas destrói o espírito. Ela faz a alma se acostumar com o pecado e a complacência. Ela cria cristãos que falam de Deus, mas vivem para si mesmos. E o inferno comemora cada coração enganado, porque a vitória foi silenciosa, mas completa. Agora é hora de confrontar isso de frente. Pare um instante e olhe para dentro de você. E se essa mentira já tivesse instalado no seu coração? E se o evangelho que você ouviu, que você repetiu, que você acreditou, não for o verdadeiro? Quantas vezes você se confortou com frases como "Deus entende o meu coração" ou "Ele me aceita como sou"? Quantas vezes você achou que poderia continuar vivendo no pecado, mas ainda assim ser salvo? Essa é a armadilha. Fazer o crente acreditar que pode amar a Deus e permanecer refém da carne ao mesmo tempo. O Espírito Santo está chamando você para perceber uma verdade que muitos ignoram. A verdadeira graça não encobre o pecado, ela transforma. A verdadeira fé não é emocionalidade, é obediência. A verdadeira liberdade não é ausência de disciplina, é poder sobre a carne, sobre o pecado e sobre o inimigo. Essa heresia moderna faz você aplaudir o que agrada à carne e ignorar o que confronta o espírito. Ela substitui arrependimento por desculpas, santidade por aparência, presença por sensação, que o resultado é um coração anestesiado, uma alma em perigo e uma fé que parece viva, mas está morta. Pergunte a si mesmo: você está vivendo para Cristo ou está vivendo para se sentir bem? Você está seguindo a verdade ou apenas repetindo palavras que soam espirituais? Você tem rendido sua vida à cruz ou tem apenas abraçado a ideia de um Deus que nunca exige mudança? O alerta é urgente. O tempo de descobrir a mentira e romper com ela é agora. Porque quanto mais você adia, mais confortável se torna a prisão espiritual que essa heresia construiu ao redor do seu coração. Chegou o momento de encarar a verdade sem filtros. A mentira de Satanás não é apenas uma distorção teológica, é uma arma mortal contra sua alma. Ela promete liberdade enquanto constrói correntes invisíveis. Promete conforto enquanto destrói intimidade com Deus. Promete vida enquanto conduz à morte espiritual. O diabo não precisa lutar contra você abertamente. Ele só precisa fazer você acreditar que está seguro enquanto caminha para o abismo.
Ele quer que você admire a aparência do Evangelho, mas ignore seu poder transformador. Ele quer que você se emocione, cante, levante as mãos, mas nunca se entregue à santidade que dói, que exige, que confronta. Essa mentira cria cristãos anestesiados, que conhecem versículos, mas não aplicam, que frequentam cultos, mas não se arrependem, que amam Jesus na teoria, mas rejeitam o Senhor na prática. O que o inferno mais teme não é a igreja cheia, nem o culto emocionante. É o coração quebrantado. É a alma que se arrepende de verdade. É a vida que se rende totalmente à cruz. Essa heresia moderna faz você adorar a si mesmo em nome de Cristo. Ela faz você amar o conforto mais do que a verdade. Ela transforma a graça em desculpa e a fé em rotina. E enquanto você acha que está seguro, o fogo do Espírito se afasta e o inferno observa satisfeito. Mas há esperança para quem deseja enxergar. Reconheça a mentira. Abandone o evangelho que agrada à carne. Volte à cruz com o coração quebrantado. Permita que a verdadeira graça transforme cada área da sua vida. O Espírito Santo ainda chama os que querem ouvir, mas a porta da transformação só se abre para os que decidem não mais se enganar. Essa é a hora de escolher: permanecer na mentira confortável ou abraçar a verdade dolorosa que salva. Agora você precisa entender a gravidade dessa mentira. Ela não é apenas erro doutrinário. Ela é a estratégia mais inteligente de Satanás para destruir vidas dentro da própria igreja. O inimigo não precisa entrar com violência. Ele só precisa convencer os crentes de que estão seguros sem mudança real. Ele transforma púlpitos em palcos, mensagens em espetáculos, emoção em substituto de santidade. E quando a igreja aplaude, ele comemora silenciosamente. O evangelho que parece certo, mas não transforma, é um evangelho do diabo. Ele tira da cruz o peso necessário, substitui arrependimento por autopiedade e substitui santidade por aparência. E aqueles que se entregam a ele permanecem confortáveis, mas espiritualmente mortos. Essa heresia é cruel porque ensina que se pode amar a Deus sem renunciar ao pecado. Ela promete liberdade, mas mantém correntes invisíveis no coração. Ela promete salvação, mas cria ilusão. Ela mascara o veneno com palavras bonitas, música emocionante e aplausos fáceis. O Espírito Santo alerta: a verdadeira fé não se mede por emoção, mas por obediência e transformação. A santidade não é opcional. O arrependimento não é negociável. E cada vez que o falso evangelho é aceito, mais almas ficam reféns do engano. Deus ainda chama aqueles que ouvem. Mas o tempo é curto e a escolha é clara: permanecer no conforto enganoso ou buscar a verdade que confronta e salva. O inferno não teme igrejas lotadas. Ele teme corações quebrantados que obedecem ao chamado da cruz. A heresia moderna pode enganar multidões, mas não engana o trono de Deus. A justiça divina não é cega. E a mesma Bíblia que Satanás distorce para enganar será usada para expor cada mentira, cada falsidade, cada coração acomodado. Escute com atenção, porque esta é a última chamada para despertar. O evangelho que soa certo, mas não transforma, não é de Deus. É a armadilha do diabo. Ele disfarça mentiras de luz, seduz corações com conforto e emoção e destrói almas silenciosamente. O inferno não teme igrejas cheias de aplausos. Ele teme corações quebrantados que se rendem à verdade mesmo quando dói. Ele teme aqueles que deixam a carne, tomam a cruz e vivem a santidade que a Bíblia exige. Hoje, você está sendo chamado a escolher: seguir o evangelho de aparência, que promete segurança sem mudança, ou abraçar o evangelho verdadeiro, que exige obediência, arrependimento e transformação. O falso evangelho pode parecer doce, mas é veneno. Ele pode parecer leve, mas pesa sobre a alma. Ele pode parecer seguro, mas leva direto ao abismo.
Se você ouvir, se reconhecer, se arrepender, ainda há esperança. Se você continuar confortável na mentira, a consequência é certa. O alerta ecoa agora. Deus não aceita aparência. Ele exige rendição. O inferno não teme sua emoção. Ele teme sua obediência. E quando a verdade for revelada, não haverá desculpas. Então pergunte a si mesmo: você está seguindo o verdadeiro evangelho de Cristo ou o evangelho de Satanás disfarçado de luz? Essa é a escolha que determina destino. E o tempo de decidir é agora.